Por que parece que ninguém gosta do Hendrick? Por que parece que o Hendrick precisa provar o tempo todo que merece jogar? Porque se você parar para pensar, a história dele é estranha. Toda vez que entra em campo, ele responde. Toda vez que ganha minutos, faz gols. Toda vez que aparece, deixa uma impressão positiva. E ainda assim, por onde passa, parece existir sempre alguém freando a sua ascensão. Foi assim no Palmeiras. Foi assim com Dorival na seleção. Foi assim no Real Madrid. E até agora, com Ancelotti, a história continua se repetindo. Então surge uma pergunta inevitável. Será que existe alguma perseguição contra o Hendrick? Será que os treinadores não gostam dele? Ou será que existe algo por trás que a torcida simplesmente não consegue enxergar? Porque, sinceramente, é muito difícil encontrar outro jogador que tenha produzido tanto e recebido tão pouco em troca. E quanto mais a carreira dele avança, mais essa sensação aumenta. Mas para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque talvez essa história tenha começado muito antes do Real Madrid. O Hendrick sempre foi tratado com freio de mão puxado. Quando o Hendrick começou a despontar no Palmeiras, uma preocupação dominava o clube: não deixar que a joia se queimasse. E faz sentido. A pressão em cima dele era absurda. Com apenas 16 anos, já existiam pessoas pedindo sua presença no Mundial contra o Chelsea. Abel Ferreira preferiu agir com calma. E, sinceramente, ninguém pode dizer que foi uma decisão irresponsável. Só que existe um detalhe. Desde muito cedo, o Hendrick dava sinais de que talvez estivesse pronto antes do previsto. Ele parecia sempre um passo à frente. Enquanto muitos pediam paciência, o garoto continuava respondendo dentro de campo. E isso ficou ainda mais evidente em 2023, principalmente na reta final do Brasileirão. Ali apareceu um jogador com uma personalidade que há muito tempo não se via no futebol brasileiro. O jogo contra o Botafogo virou praticamente um cartão de visitas. Só que existe algo curioso. Até aquele momento, o Hendrick ainda recebia poucos minutos. Inclusive, meses antes, na eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors, ele entrou apenas no fim da partida. Talvez o Abel tivesse suas razões. Mas olhando para trás, fica a sensação de que aquele talento já poderia ter sido usado antes. E essa é uma palavra que vai acompanhar toda a carreira do Hendrick. Sensação. A sensação de que ele sempre entrega mais do que recebe. A seleção brasileira parecia ser o próximo passo. Depois de conquistar o Brasileirão, veio a primeira convocação. Ainda com Fernando Diniz. Com apenas 17 anos, Hendrick vestia a camisa da seleção principal. Era o caminho natural. A evolução parecia óbvia. Só que aí começam a surgir os primeiros rumores. Na seleção olímpica, começaram os boatos de que alguns jogadores não gostavam muito dele. Nada comprovado. Nada concreto. Mas essa semente começou a ser plantada. E ela voltaria a aparecer várias vezes no futuro. Mesmo assim, dentro de campo, Hendrick continuava respondendo. Até que chegaram os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. E ali parecia impossível ignorar o garoto. Entrou contra a Inglaterra. Fez gol. Entrou contra a Espanha. Fez gol de novo. Não era sorte, era personalidade. Era um jogador que não se escondia, que não tremia, que gostava do palco grande. E parecia que finalmente ele ganharia espaço. Mas foi justamente aí que a história começou a ficar estranha. A Copa América foi o primeiro grande sinal. Antes da competição, Hendrick ainda salvou o Brasil contra o México. Mais um gol. Mais uma resposta. Mais um jogo em que ele mostrava serviço. E aí você imaginava: agora ele vai ganhar minutos. Só que aconteceu exatamente o contrário. Dorival começou a dar preferência para outros jogadores. E na Copa América, praticamente esqueceu do atacante. Aliás, faz um exercício. Você lembra do Hendrick naquela competição? Provavelmente não. Porque ele praticamente não jogou. E isso é o mais estranho. Os minutos que ele teve contra a Inglaterra e Espanha foram maiores do que todo o tempo que recebeu na fase de grupos da Copa América. E estamos falando de um Brasil que não encantava ninguém, que jogava mal, que precisava de soluções. Mas mesmo assim, Hendrick continuava no banco. Até que, no jogo decisivo contra o Uruguai,
Dorival colocou o garoto na fogueira. Titular. Pressão máxima. Jogo eliminatório. E quando o Brasil caiu, muita gente falou em falta de maturidade. Mas como cobrar maturidade de alguém que quase não jogava? Foi aí que começou a crescer a teoria de que Dorival simplesmente não gostava do Hendrick. E essa história ficaria ainda mais forte alguns meses depois. No Real Madrid, a história se repetiu. Quando chegou ao Real Madrid, tudo parecia perfeito. Gol na estreia, gol na Champions, impacto imediato. Só que, aos poucos, os minutos começaram a desaparecer. E aqui existe uma questão importante. Hendrick realmente tomou algumas decisões erradas. A famosa cavadinha, algumas escolhas precipitas, normal para um garoto de 18 anos. Mas o curioso é que sempre que recebia a oportunidade, ele produzia. Na Copa do Rei, por exemplo, os números eram excelentes. Mesmo assim, na Liga Espanhola, quase não entrava. Terminou a temporada com uma média impressionante de participação em gols para alguém que jogou menos de 1000 minutos. E ainda assim, parecia não convencer. Depois veio a troca de treinador. E com Xabi Alonso, a situação ficou ainda pior. Alguns jogos sem sequer entrar em campo. E, inevitavelmente, surgiu uma pergunta. Como um jogador vai evoluir se praticamente não joga? Foi então que surgiu uma decisão que pode ter salvado sua carreira. A ida para o Lyon. O Lyon provou mais uma vez o mesmo padrão. Chegou, jogou, fez gol, participou, decidiu, de novo. A história se repetia. Quando recebe minutos, Hendrick responde. Mas nem isso impediu as críticas. Seu próprio treinador o criticou publicamente. Jogadores rivais também tiveram problemas com ele. E mais uma vez, a dúvida voltou. Será que o problema é realmente futebol? Porque os números continuam mostrando outra coisa. Afinal, o Hendrick é difícil de conviver? Agora entramos na parte mais delicada. Porque existe um padrão. Rumores no pré-olímpico, rumores na seleção, rumores no Real Madrid. Problemas na França. Declarações polêmicas. E algumas falas que geraram antipatia. A história do Bob Charlton, a comparação entre Bellingham e Neymar. A forma diferente como se comunica. Tudo isso acabou criando uma imagem que talvez não tenha ajudado. Além disso, Hendrick sempre quis ser diferente. Enquanto muitos jogadores seguem uma vida mais comum no futebol, ele escolheu outro caminho. É extremamente profissional, obcecado pela carreira. Cuida dos detalhes. Aprendeu francês rapidamente. Tem uma rotina disciplinada. E às vezes, pessoas diferentes acabam incomodando. Não porque estejam erradas, mas simplesmente porque são diferentes. E o caso Casemiro? A polêmica mais recente envolveu Casemiro. Quando Hendrick sofreu o pênalti, houve um movimento para que outro jogador cobrasse. E muita gente interpretou aquilo como uma tentativa de diminuir o garoto. Mas, sinceramente, talvez o Casemiro tenha sido mal interpretado. Pode ter sido apenas uma tentativa de proteger um jogador jovem. Só que o episódio deixou uma sensação. E essa sensação se soma a muitas outras. Porque parece que, em todos os lugares, alguém está sempre tentando frear o Hendrick. Talvez o problema seja justamente o tamanho do talento. Talvez ninguém queira queimar etapas. Talvez exista uma preocupação legítima. Talvez alguns achem que ele precisa ser protegido. Mas existe um detalhe. Esse cuidado não aconteceu com o Yamal. Não aconteceu com o Mbappé. Não aconteceu com o Estevão. E parece acontecer com o Hendrick desde os 16 anos. E isso faz muita gente acreditar que ele está sendo segurado além da conta. Conclusão. No fim das contas, pode ser que o Hendrick realmente seja difícil. Pode ser que alguns companheiros não gostem do jeito dele. Pode ser que ele seja até um pouco arrogante em alguns momentos. Mas existe uma coisa que ninguém consegue negar. Quando ele joga, ele responde. Foi assim no Palmeiras, foi assim na seleção, foi assim no Real, foi assim no Lyon. E talvez seja justamente por isso que a torcida continue acreditando tanto nele. Porque o Hendrick carrega algo raro. Ele gosta do jogo grande. Ele não se esconde. Ele aparece.
E em uma seleção brasileira que vive um dos ciclos mais confusos da história recente, talvez isso seja exatamente o que está faltando.